Graça e paz, meus irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que tem gente que escuta a palavra, até lê a Bíblia, mas continua exatamente a mesma pessoa? Agora, como alguém pode ter acesso à verdade, ter acesso à Bíblia, às Escrituras Sagradas, e ainda assim não ser transformado? Será que o problema, meus irmãos, está na mensagem ou na forma como ela é recebida? Hoje eu quero te mostrar que não basta ouvir, não basta ler, não basta até entender com a mente. Existe algo mais profundo que precisa acontecer. Existe um ponto onde a informação se transforma em transformação. E tem mais, meus irmãos. Existe um momento onde o conhecimento se torna vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Que essa mensagem que eu vou transmitir para você vai nos informar sobre uma mudança real, sobre uma transformação completa, sobre uma verdadeira metamorfose. Hoje vamos falar sobre uma verdadeira transformação que eu posso considerar para vocês que isso pode até ser comparado com uma metamorfose. Fica até o final desse vídeo e vamos aprender mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Metamorfose é uma transformação profunda. Não é apenas uma mudança externa, mas uma mudança completa de natureza. É deixar de ser o que era para se tornar algo totalmente novo, irmão. Pense na lagarta. Ela nasce, cresce e passa um tempo se alimentando. Depois chega um momento em que ela para tudo e se prende a um galho. Essa lagarta ali começa o processo mais importante. Ela entra num casulo. Dentro dele, a lagarta deixa de existir como antes. É um processo silencioso, é um processo oculto, mas poderoso. E então, no tempo certo, ela sai. A lagarta sai. Não mais como lagarta, mas como uma borboleta, transformada e livre. Meus irmãos, assim também é a transformação espiritual. Podemos comparar com a transformação espiritual. A Bíblia conta a história de um homem, um eunuco, que estava lendo as Escrituras, mas não conseguia entender. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 e o versículo 31, está escrito dessa maneira. E correndo Filipe era um dos 12 apóstolos, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Filipe está perguntando para o eunuco. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? O eunuco responde a Filipe. O texto que lia estava em um livro de Isaías 53, versículos 7 a 8. O texto que o eunuco estava lendo. Lá diz assim, irmão: foi levado como ovelha ao matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquiava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele não sabia de quem o profeta falava. O eunuco não sabia. Era uma profecia. Então, a partir desse texto, Filipe começa a anunciar Jesus para esse eunuco, fazendo a aplicação de Isaías para Jesus Cristo. E ele começou a entender que esse texto falava de Jesus. Ele mostra que essa profecia se cumpriu em Cristo. Nos evangelhos vemos isso claramente, meu irmão. Sabe qual é o evangelho? Mateus capítulo 27, do versículo 2 ao 14.
Lá diz assim, só para conhecimento: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Jesus ficou em silêncio. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. E ainda o apóstolo Paulo confirma o propósito disso nas epístolas de Romanos, para dar mais ênfase àquilo que Filipe estava ensinando a eunuco, sobre que aquela profecia se aplicava a Jesus. Paulo ensina lá em Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Naquele momento, algo muda dentro do eunuco, meu. Não é apenas entendimento, é transformação, é uma metamorfose. É o início de uma metamorfose espiritual. Ele segue o caminho e encontra a água no meio do caminho. Então o eunuco diz, em Atos dos Apóstolos 8:36, eis aqui a água, falando para Filipe, que me impede que eu seja batizado. Olha só a resposta de Filipe. Filipe responde, trazendo o ponto central de tudo que estamos falando aqui. Em Atos 8:37, Filipe responde, é lícito se credes de todo o coração. Olha só o que Filipe disse para o eunuco. Essa é a chave da transformação, crer de todo o coração. O caminho até a misericórdia de Jesus acontece assim, meu irmão. Desse jeito. Entenda o que eu quero dizer para vocês. O caminho até a misericórdia acontece assim, a misericórdia de Jesus. Primeiro, vem a palavra, como é esta em Epístola de Romanos, capítulo 10:17. Escuta o que está escrito lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Depois vem a compreensão, quando os olhos são abertos. Então nasce a fé. Crê que Jesus é quem ele disse ser. E essa fé leva ao arrependimento e à entrega. Como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Olha só o que Paulo está falando aqui em relação ao que Jesus fez e o que devemos fazer. A nossa transformação de dentro para fora, quando reconhecemos que Jesus morreu e nos libertou do pecado, da morte e nos deu vida eterna mesmo. E o resultado é uma nova vida, uma verdadeira metamorfose, como diz segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim lá: assim que, se alguém está em Cristo, escute com atenção, meu irmão, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim como a largata não pode continuar sendo largata, se quiser voar, ninguém pode permanecer o mesmo depois de realmente encontrar o nosso Jesus Cristo de todo o coração. E a resposta final do eunuco mostra que ele entendeu tudo, meu irmão. Em Atos capítulo 8, versículo 37, ele diz dessa maneira, ele declara dessa maneira. Escute com atenção, depois que ele entendeu que tem que crer de todo o coração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa foi a resposta dele. Isso é entrega total. Isso é fé de todo o coração. Isso é transformação. Agora deixa eu falar diretamente com você hoje aqui nesse vídeo. Se essa mensagem tocou você, se você entendeu que precisa dessa transformação, se você entendeu de verdade, assim como eu nunca entendeu, quando Filipe falou para ele quem era Jesus e por que Jesus teve que morrer, se você percebe que não pode mais continuar do mesmo jeito, escuta o que o seu irmão está dizendo. Hoje é o dia. Hoje é o dia, arrepende-se, mude de direção, creia de todo o seu coração, assim como aquele eunuco. Você também pode, meu irmão, viver essa metamorfose. Deus está pronto para te perdoar, para te fazer uma nova criatura.
se você crê nele de todo o seu coração. Você também pode sair transformado, igual uma largata que saiu dentro do casulo. Agora a decisão está diante de você. O eunuco decidiu em crer de todo o coração, depois que ele conheceu quem realmente era Jesus Cristo. O livro de Isaías mostrou para ele. E Filipe raciocinou com ele, ensinando que aquela profecia falava de Jesus. E ele explicou como é que se aplicava a Jesus. Também nessa mensagem vimos como Paulo nos ensina também, o apóstolo Paulo. É muita informação, meu irmão. Deixe Deus transformar você em uma nova criatura. Deixa que haja uma metamorfose espiritual na sua vida. Que essa palavra fique no seu coração e você entenda. Jesus morreu por você e por mim. Espalhe essa mensagem para todas aquelas pessoas que você ama, porque essa mensagem salva, transforma. Como a gente viu, é uma metamorfose espiritual quando você crê de todo o coração. Amém. Se você entendeu essa mensagem, então você já sabe, não dá mais para continuar sendo o mesmo, meu irmão. Hoje Deus te chamou para sair do casulo, para deixar para trás quem você era e viver a transformação que só Jesus pode fazer. Meus irmãos, não endureça o seu coração. Creia de todo o seu coração. E assim como aquele eunuco, tome uma decisão hoje na sua vida. Não adie, não espere, meus irmãos. Não negocie. Faça uma coisa única e verdadeira. Se entregue, porque quem encontra Jesus de verdade nunca mais permanece igual. Há uma transformação, há uma metamorfose de dentro para fora. Que essa palavra fique no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar.